Neste vídeo, você aprenderá a instalar e fazer a configuração inicial do seu Firewall NetDeep Secure. O NetDeep Secure é uma distribuição Linux, isto é, um pacote que já vem com o sistema operacional. Ele não requer a pré-instalação de nenhum software no disco rígido. Tudo que requer a pré-instalação além do hardware está contido no CD do Firewall. Tudo que você vai precisar além do hardware, a instalação é muito simples e rápida no CD mas não deixe de ficar atento sobre alguns detalhes, informações que nós passamos nesse vídeo, referente aos parâmetros de rede. É muito importante você conhecer o ambiente antes, você ter informações dos endereços IPs, das placas de redes que estão conectadas no computador, etc. Tá? Então, conheça o ambiente antes de iniciar a instalação. Isso é um detalhe muito importante. E quando nós instalarmos o NetDeep, o disco rígido será formatado e todas as informações contidas nele serão perdidas. Tá? Então, nós não conseguimos ter o sistema rodando juntamente com outro sistema operacional na mesma máquina. Ok? A não ser que seja em um ambiente virtual. Então, é importante nós entendermos isso. Tá? Então, vamos abrir aqui o meu ambiente que eu montei para nós iniciarmos essa instalação. Então nós temos aqui, eu fiz um boot com a ISO, que é fornecida em nosso site. E a primeira tela, que eu tenho essa tela de instalação, tá? Em que eu posso informar alguns parâmetros, se necessário. Posso apertar F1, ele me traz alguns parâmetros para eu instalar com o DMA desativado para discos IDE. Para eu instalar no modo verbose, que me mostra mais mensagens do kernel para identificar algum problema. O modo de recuperação, o modo de teste de memória, tá? Eu tenho algumas informações, né, para desativar o PCMC, desativar o USB. Então basta eu digitar os parâmetros, né? Esses parâmetros que estão especificados aí, por exemplo, install no USB para desativar a detecção de USB, tá? Mas por padrão eu não preciso informar nada, basta eu dar o Enter. Ele me traz inicialmente a opção para eu escolher o idioma. Então vou começar aqui, vou escolher o idioma português, né, do Brasil. Ele me dá uma tela de bem-vindo. Eu dou um OK. Ele me pede o tipo do teclado. Eu posso escolher o tipo de teclado. No meu caso, um BR-ABNT2. O fuso horário em que eu me encontro. Posso selecionar, né? No meu caso, América São Paulo. Ele me pede o horário atual da máquina, a data e o horário. Nesse meu caso já está correto. Dá um OK. E ele começa a instalação detectando o hardware. Tá? O sistema detectou os HDs, o HD que eu tenho instalado. Se eu tiver mais de um HD, ele vai aparecer aí. Nesse meu caso, ele apareceu esse HD SDA. Se eu tiver mais discos, ele vai aparecer SDB, SDC. E aí eu vou escolher o disco que eu vou instalar o sistema. No meu caso, eu só tenho um HD. Eu vou prosseguir. E aí ele me pergunta, você tem certeza que quer continuar? Todas as informações contidas no disco serão perdidas. Então lembrando, tá? Eu não consigo ter o NetDeep numa partição separada. Isso não é possível. Eu tenho que executar o sistema num disco
que ficará inteiramente disponível para o NetDeep. Então, vou continuar. Ele me dá uma opção de eu instalar no disco rígido ou na memória flash. Tá? Nós temos alguns tipos de hardware em que nós instalamos o NetDeep na memória flash. Em situações em que, numa situação em que existe uma rede menor, uma rede pequena, com poucos usuários, tá? Eu posso instalar também na memória flash. Nesse caso, vou instalar no disco rígido, vou fazer cache, vai ser um ambiente de alta performance. Então, vou instalar no disco rígido. Ele começa a particionar o disco, cria o sistema de arquivos e está copiando os arquivos. Pronto, ele já instalou. Então ele já informou, o NetDeep Secure foi instalado com sucesso. Tá? Então ele já, nessa situação, ele já concluiu, já copiou todos os arquivos. E o próximo passo é nós realizarmos as configurações iniciais. Então eu dou um OK. Ele me pergunta o nome do host, o hostname da máquina. Eu vou colocar como NDS teste. Ele me pede o nome do domínio. Este domínio não tem nenhuma ligação com o AD, tá? Caso você entenda sobre domínios do Active Directory, tá? Não tem nenhuma ligação. Você pode criar lá no seu AD um hostname para o Firewall, tá? Mas essa configuração aqui não quer dizer que nós estamos colocando o Firewall no domínio, incluindo ele no domínio. Tá? Nesse momento não tem nada a ver, é mais o domínio de DNS. Então eu vou manter esse domínio padrão. Agora nós chegamos na configuração de rede. Tá? Antes de nós prosseguirmos, é importante nós entendermos alguns conceitos. Então eu vou abrir aqui um slide que eu tenho, que nós detalhamos a configuração de rede. O Firewall NetDeep, ele entende e possui, né, uma configuração de 4 interfaces de rede. Tá? Nós temos uma nomenclatura na qual nós usamos cores para identificar as redes. Então nós temos a placa de rede, ou a interface de rede, Red, a Green, a Blue e a Orange. Então aqui nós temos o Firewall conectado à interface Red. Essa interface Red, ela está conectada à internet ou qualquer outra rede externa. Então o NetDeep assume que essa rede não é confiável, ok? Essa é uma informação muito importante. Porque por padrão ele cria regras para essa rede, regras de bloqueio. Ele cria uma política para a interface Red, bloqueando qualquer tráfego dessa rede, ok? Então inicialmente ele traz um propósito de proteger as outras redes de todos os tráfegos originados da rede que está conectada na interface Red, ok? Nós temos também a interface Green. A interface Green, nós assumimos que ela é a rede interna. É a interface que se conecta aos computadores à internet. Então nós temos nesse exemplo uma rede interna, né? 192.168
1.0/24, ok? Então essa é a nossa rede interna. E nós temos uma interface, uma comunicação entre a Green e a interface Red, que vai para a internet. Tá? Em outras redes, em outros tipos de rede, existe uma situação em que nós temos uma rede Wi-Fi, uma rede wireless. E o NetDeep já traz um perfil para esse tipo de rede, que é a interface Blue, em que você aloca uma interface de rede, conecta a sua rede wireless nessa interface Blue, e o NetDeep já configura uma política de acesso para essa rede conectada. E você pode controlar, você pode estabelecer um portal Captive para esses computadores, estabelecer uma autenticação e muitas políticas. E por isso ele traz também essa interface Blue. O sistema também traz a interface Orange, que ela aplica uma política que nós chamamos de DMZ. É uma zona desmilitarizada. É uma rede em que eu tenho aqui meus servidores que precisam estar disponíveis na internet, e eu faço aqui um perímetro em que esses servidores estão disponíveis publicamente na internet através do IP válido que está no firewall, e o firewall encaminha os pacotes para essa rede Orange. Por exemplo, um servidor de e-mail, um servidor web. Tá? O que é interessante aqui nesse cenário? É que todo o tráfego que vem dessas máquinas, essas máquinas não conseguem ter acesso diretamente à rede Green, a nossa rede interna. Então, se alguém consegue obter um ataque, obter um acesso através de um ataque nessas máquinas, para conseguir chegar aqui na rede interna, na rede Green, é necessário que ele consiga invadir o firewall para depois chegar nessa rede. Porque por padrão, o NetDeep não libera esse acesso. Então é importante nós compreendermos esse conceito, ok? Então todo o tráfego roteado em sua rede, ele fica protegido pelo seu firewall NetDeep. O NetDeep, em todos os seus níveis de proteção, de camadas, de filtros, ele enxerga através dessas políticas, ok? Inicialmente, o nosso firewall precisará, no mínimo, de duas interfaces, no mínimo de duas placas de rede Ethernet. Uma para conexão com a internet, nossa interface Red, e outra para conexão com a rede local, nossa interface Green. E aí você pode adicionar mais interfaces de rede conforme a sua necessidade. Por isso é importante nós termos aí, conhecermos essas políticas, e conhecermos a rede, no caso do cliente, ou a rede que nós iremos instalar o firewall. Tá? Então, conhecendo isso, depois nós vamos aplicar políticas para o sistema de detecção de intrusos, políticas para acesso à internet, na nossa navegação, tá? E assim por diante. Então, nós precisamos entender como nós estamos conectados na internet hoje. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa tela de configuração.
Então ele me pediu a configuração da minha interface RED. Então, ó, escolha o tipo de configuração para a interface RED, que é a placa de rede que está conectada à internet. Ele me traz opções para o modem analógico, modem GSM 3G, ISDN, PPoE, PPTP, estático ou DHCP. Tá? Então eu posso configurar esses perfis. Então é importante nós entendermos como que nós estamos conectados na internet hoje. Então esse é o momento da gente levantar essas informações sobre a conexão da internet que nós queremos compartilhar e proteger na nossa rede. Então, se nós estamos conectados na internet com o modem banda larga, ou com o roteador, se essa comunicação é feita com IP estático, com o DHCP ou com o PPoE, tá? Para nós definirmos os endereços, definirmos, né, essas configurações. Se eu definir incorretamente, eu não vou conseguir navegar, não vou conseguir, né, sair para a internet. Correto? Então, no meu caso aqui, eu estou usando o DHCP, tá bom? Então, eu vou deixar o DHCP, vou marcar aqui, vou continuar. Então, ele procura agora pelas placas de rede e ele me traz as placas aí que eu tenho, tá? Então, eu preciso atribuir uma placa. E ele me traz ali em cima, ó, informando o tipo de cada interface de cada placa, através de uma política. Então eu vou escolher aqui a primeira, dou um Enter. Então ele me mostra a informação da placa, MAC address, o fabricante e como o sistema detectou, como o sistema operacional detectou, né? Nesse caso aí como ETH0. Tá? Depois esse nome vai mudar porque o NetDeep atribui um nome. Tá? Mas aí nós temos aí com uma opção para eu escolher. Eu vou escolher a Green, vou atribuir essa primeira placa como Green. A segunda como Red. E agora eu vou em pronto. Concluir, atribuir as placas. Pronto. Ele me pede as informações da minha rede, né, da minha interface Green. Então eu vou colocar aqui um endereço de teste. Ok? Ele me traz uma informação, pedindo uma tela pedindo uma informação sobre como eu quero que este host apareça no DHCP, no meu servidor DHCP. Então eu mantenho o mesmo nome que eu defini lá atrás. E ele me pede também informações de DNS e de gateway. Quando a gente usa a interface RED com o DHCP, tá, eu deixo isso vazio. Mas se eu estou configurando com endereço de IP estático, ele também vai me pedir o endereço IP da interface RED, endereço IP máscara, igual eu fiz para a interface Green, e também vai me pedir as informações, essas mesmas informações com o DNS primário, DNS secundário e o gateway padrão. Como eu estou usando DHCP na interface RED, eu vou deixar em branco. Eu posso configurar também já inicialmente o servidor de DHCP dentro do Firewall NetDeep. Tá? No meu caso eu não vou configurar nesse momento. E ele agora me pede a senha. A primeira senha é do usuário root. Este usuário nós iremos autenticar na linha de comandos, no console, ou por SSH. Tá? Então esse é o usuário root. Então eu defino uma senha para ele. Agora é a senha do usuário admin. Este usuário é para nós entrarmos nas páginas web de administração do sistema. Quando nós formos administrar o sistema.
administrar o firewall pela interface web. Então, neste caso, vou digitar a senha. Uma terceira e última senha, que é a senha de backup. É uma senha específica para o modo de recuperação, para nós exportarmos a nossa chave de backup, tá? No módulo de backup, que nós iremos ver esse módulo mais para frente. Então, vou definir essa senha também. Ok. Instalação finalizada com sucesso. Reinicie o computador para iniciar o seu sistema NetDeep Secure. Então, o sistema vai bootar. Ele já me traz aí essa tela do Grub, em que eu tenho a opção padrão, né? E tenho a opção com a CPI desabilitado, ou modo verbose, que ele me mostra mais informações, ou um teste de memória, ou modo de recuperação, em que eu posso fazer uma recuperação do sistema NetDeep que não está iniciando, né? Posso montar as partições, etc. Então, como eu pressionei uma tecla aqui para segurar a tela para explicar para vocês, eu tenho que dar Enter aqui, tá? Senão ele já prossegue, ele conta alguns segundos e já continua a inicialização do sistema, tá? Nesse caso, é a primeira opção. Então ele começa a carregar os módulos, sobe a rede e parou nessa tela. A partir desse momento, eu já posso acessar a interface gráfica do sistema, tá bom? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês algumas, as configurações que nós fizemos, tá? Então, eu vou fazer aqui o login como usuário root e a senha que eu defini. O NetDeep, ele não tem um outro interpretador de comandos específico para criar, para configurar e para criar regras como outros sistemas, tá? Ele é um Linux, então ele tem todos os comandos do Linux, do Shell, do Bash, tá? Então eu tenho ali os comandos, eu verifico, né, as placas, elas estão configuradas, ó. A minha LAN 1 é a minha green e a minha WAN 1 é a minha red, tá? Então vou verificar aqui se está tudo funcionando na rede interna, na minha rede interna, se ele está se comunicando com ela. Eu tenho comunicação, né, com a internet. Vamos ver se ele está resolvendo o nome. Então está funcionando aí, tá? Uma coisa importante, um detalhe importantíssimo. Eu esqueci um parâmetro que eu configurei, ou eu errei na informação, né, que eu coloquei lá no setup, lá na instalação inicial. E agora como que eu faço? Tá? Isso é muito simples. Eu não preciso ficar editando os arquivos manualmente para configuração. Tá? Eu posso executar o comando setup. Então eu preciso configurar uma placa de rede, preciso definir aí, alterar o horário, né? outras configurações. Então eu executo o comando setup. Ele vai me trazer aquela mesma tela, tá? E aí eu posso configurar de novo a minha rede, alocar as placas, atribuir placas, configurar endereço, tá? Aí não, tudo de novo. No meu caso eu não vou alterar nada, tá? Mas aí, só para mostrar para vocês, então, é uma configuração que a gente
como que a gente faz essas configurações, tá? É um comando que a gente usa muito no dia a dia. Essas configurações, a maioria delas não está disponível na interface web. Então isso é feito apenas com o usuário root. Por isso, proteja a sua senha e tenha ela em mente, a senha do usuário root. Inclusive para alterar senhas, né? Aqui, ó. Ok? Então, vamos sair daqui. E vamos acessar o nosso firewall. Então a porta padrão é 8443. Eu acesso com HTTPS. E o IP do meu firewall, da interface green. Ok? Então ele dá um aviso sobre o certificado. Mas você pode clicar aqui em avançado. E continuar. E ele me pede a autenticação. Para a interface web, eu tenho o usuário admin. Ok? Então, eu vou digitar o usuário admin e a senha que eu defini. Então, estou em meu file. Tá? Então, aqui eu tenho um dashboard com informações da versão do sistema, se estou conectado na internet, meu IP, os módulos que estão habilitados, tá? Com o meu consumo de hardware, né? Atualizado em tempo real, as minhas interfaces de rede, minha interface green, ó, o consumo dela, minha interface red, nesse caso eu não fiz nenhuma navegação ainda, tá? Não tenho nada aqui nesse momento, então está zerado aqui no ambiente de teste, né? Conexões que são realizadas, pacotes que estão trafegando na minha rede, tá? E os eventos do firewall, eventos de portas que ele bloqueou. Então, ao subir aí, nós temos já, né, 12 pacotes registrados até o momento de portas, serviços que o firewall bloqueou. Né? Ok? Então, esse foi o nosso vídeo, né, da instalação e configuração do NetDeep Secure. Ok? Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. Até mais.